Então, hoje a ideia é fazer o teorema do traço. Mas a gente ficou devendo um teorema no meio da aula passada, então vamos recuperar aqui as ideias. Então a ideia, o contexto é o mesmo, o 1 aberto, né? Limitado, fronteira C1. Então esse é o que a gente está trabalhando. E na aula passada a gente mostrou um teorema, um resultado que afirmava que se pegássemos a gente fez a regularização, né? Então pegava uma função u, aí depois fazia a suavização da função através do modifiers, usava um epsilon, né? Que ficava então uma função C infinito C com suporte compacto em epsilon. O epsilon era então se tinha o conjunto U aberto, a gente entrava aqui uma faixinha dentro do conjunto, então fazia aqui um conjunto epsilon, né? Então tinha aqui um pedacinho. Esse argumento aqui, essa técnica nós vamos usar bastante ainda na aula de hoje. A ideia é simples. Qual que é? Olha, nós estamos estamos analisando funções U que pertence ao espaço de Sobolev, ok? Então a gente usou esses resultados de suavização para provar que se U pertence ao espaço de Sobolev, então existe uma sequência UM, né, que converge para U, tá, em WKP de U. E essa UM aqui são funções sem infinito. Intersecção WKP de U. Tá certo? Então a gente fez uma espécie de regularização. Esse teorema aqui até tem às vezes o pessoal chama de suavização no interior, né? No interior de U. Suavização interior. Tá? Então a gente decompôs o U, fez uma partição da unidade e fez uma suavização interior. Então essa espécie de densidade que a gente usa bastante. Então, dado uma função espaço Sobolev, ela pode ser aproximada por uma função sem infinito, tá? E quanto à fronteira? Então agora nós vamos fazer uma espécie de suavização global. Vamos ver que é possível ainda aproximar uma função em todo o U, inclusive a fronteira. É o primeiro teorema da aula de hoje, tá? Então esse contexto, o aberto limitado C1. Então se U é uma função que está no Sobolev, então existe uma sequência de função UM contido C infinito, agora o barra, tá? Tá o que? A UM converte para U WKP de U. A ideia da prova é uma ideia um tanto quanto geométrica, né? Olha só, no teorema da aula passada, esse aqui, que eu enunciei brevemente aqui em cima, a suavização no interior, a gente considerou o epsilon e aproximou por uma função u, fez o epsilon ir para zero, e aí a gente aproximou então a u por uma função que é sem infinito dentro do Sobolev e que aproxima essa u. Agora, para fazer, resta então a gente fazer agora uma ideia parecida na fronteira. Então nós vamos pegar um pedacinho da fronteira, analisar primeiro um pedacinho da fronteira, dar um jeito de estender essa U até a fronteira, essas aproximações até a fronteira, numa bolinha, num pedacinho da fronteira. Primeiro passo. Aí o segundo passo a gente cola tudo com a partição da unidade. Tá? Então vamos começar o argumento. Então vamos lá, ó. A demonstração é a seguinte.
Então vou considerar, então seja x0 pertencente à fronteira de U, tá? Agora entra a hipótese que há uma fronteira C1 para garantir então que existe, tá, um R maior do que zero e a gama de R menos 1 em R, essa gama C1, tal que U intersecção com a bola de centro x0 e raio R, né? Então é o conjunto do x que está na bola de centro x0 e raio R, tais que o xn é maior do que gama x1 até xn menos 1. Nós discutimos isso na primeira aula. Uma observação aqui é a seguinte: o livro ele usa uma notação infeliz, né? Que a bola bx0r para ele é a bola fechada, né? Então eu vou colocar um fecho aqui para a gente não ter dúvidas de que nós estamos considerando tocando inclusive na fronteira, tá? Então nós denotamos V, já vou fazer um desenho. V igual a U intersecção com a bola de centro x0 e raio R sobre 2, fechada. Esse R sobre 2 é só para ter uma margem de segurança. E vou definir aqui e defina x epsilon igual x mais lambda epsilon e n, onde o x é um ponto de V desse conjunto aqui que nos deu uma margem de segurança, epsilon maior do que zero, lambda maior do que zero. Vou explicar já o que eu estou querendo fazer. E n é o vetor canônico. Tá? Fazer um desenho. Então, é o seguinte, ó. Então a gente está pegando um pedacinho da fronteira. Estamos considerando aqui um pedaço da fronteira de U. Peguei um pontinho x0, tá? Considerei então uma bola aqui de raio R. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Então essa é a bola, tá? Como a fronteira é C1, a gente discutiu já na primeira aula que a gente pode então considerar que quando a gente intersecta essa bola com o conjunto U, a gente obtém então esse pedaço aqui de cima. E essa fronteira é parametrizada por uma função gama, tá? Então pegamos ainda uma margem de segurança. Vou fazer uma bola um pouquinho maior aqui. Então essa maior aqui é a bola de centro R. Essa menor é a bola de centro R sobre 2, tá? Então tá aqui em cima. Pegamos aqui uma bolinha um pouco menor, R sobre 2, só para dar uma margem de segurança aqui, tá? E qual que é a ideia então? Nós vamos pegar e fazer uma espécie de translação da função. A função U está definida aqui dentro, ó, nesse rachurado, ok? Então, ó, eu vou definir aqui embaixo, já explico melhor, ó, defina a U epsilon x, não é a suavização, tá? É a U aplicado no ponto x epsilon, onde x epsilon é esse ponto aqui, tá? Para x pertencente a V. Então, para x nessa bola, inclusive aqui embaixo, tá vendo? Ó? Inclusive aqui embaixo, opa, inclusive na parte aqui de baixo, eu posso escolher então, para lambda maior do que zero, suficientemente grande, tá? Epsilon maior do que zero, suficientemente pequeno, tá? Então eu posso escolher isso, temos. Vou pegar uma bolinha de centro x epsilon e raio epsilon, tá? De maneira que o fecho dela ainda está contido
na U intersecção com a bola de centro x0 e raio R. Ou seja, eu consigo pegar aqui uma bolinha. Então, quando eu pego um x, eu faço x epsilon, eu posso escolher o lambda e o epsilon de maneira que eu trago ele para cá. E ainda fico dentro de uma bolinha aqui de raio epsilon. Então, essa daqui é a bola de centro x epsilon e raio epsilon. Ok? Então, olha só, assim definida, nós vamos usar daqui a pouco um argumento parecido também para o teorema de extensão. Então, o que, que nós estamos fazendo? Eu vou estender a função, estou definindo uma função u epsilon x, que agora ela é bem definida para todo ponto nessa bolinha aqui. Ou seja, a u epsilon... Não, desculpe, eu falei bobagem. Tá? Opa, não. Para todo ponto, esse ponto não está fora, eu não estou transladando. Para todo ponto aqui em V, inclusive em cima da fronteira ou aqui dentro, tá? Eu posso transladar ele um pouquinho, de maneira a cair dentro dessa bolinha aqui. Tá, agora tá certo. Então essa função é bem definida para todo x pertencente a V. Dá uma pensadinha aí. Então observa, né, que o que a gente fez foi pegar a função u e transladar um pouquinho lambda epsilon na direção do vetor n. Então peguei a função u ao epsilon, transladei um pouquinho. Ok? A ideia é, uma vez que eu transladei, agora eu posso pegar essa função e suavizar. Ou seja, então eu pego agora, defino novamente, então eu escrevo, né, ou defina. Então defino isso daqui e também, agora eu suavizo, vou chamar de V epsilon. Agora eu faço a regularizante, convolução com essa o epsilon. Tá? Assim, né? Essa função V epsilon é suave. Ou seja, V epsilon pertence a C infinito e ela está definida em todo V, inclusive o fecho. Tá aí a candidata, né? Tá? O que eu preciso mostrar então? A afirmação. Que a V epsilon converge para U em WKP de V. Você poderia falar, olha, mas já não converge diretamente porque quando a gente faz a suavização ela converte para a função? Sim, né? Mas antes de suavizar a gente fez uma translaçãozinha aqui, né? Mas a translação também é contínua, então basta a gente verificar então, ó, qual que é a derivada alfa? V epsilon menos a derivada alfa U, tá? Em LP de V. Estamos olhando nesse Vzinho. Eu somo e subtraio a derivada alfa do U epsilon. Opa, o epsilon embaixo. Estou colocando o epsilon, o livro coloca o epsilon embaixo para a gente não se confundir com a... Nós fizemos uma translação e não uma suavização, né? Primeiro foi a translação, depois a gente suavizou. Então d alfa o epsilon menos d alfa u LP de V. Ora, agora aqui sim, né? Ó. A d epsilon a, a, o epsilon menos u, então olha só quem é o epsilon. O epsilon de x é igual a u de x mais lambda epsilon en. Ok? Então, quando o epsilon tende a zero, tá? Essa o epsilon converge para u e devido à continuidade da translação,
esse daqui vai para zero, quando o epsilon tende a zero. Agora esse aqui sim, né? O Vy é a suavização da o epsilon. Então a gente tem que isso daqui também vai para zero. Viu isso, né? Que a suavização converte para função, né? Tá. Então a gente tem que a derivadas da, a gente tem que a derivadas, né, da V converte para a derivada da U. Então a Vy converte para U no Sobolev nesse conjuntinho V. OK? Tudo bem a ideia? Pode falar. Então, uma vez que a gente conseguiu essa Vy nessa bolinha, num pedacinho da fronteira, a gente usa a partição da unidade para cobrir a fronteira toda. Tá? A fronteira compacta, vamos escrever isso então. Então agora a gente, por exemplo, tome delta maior do que zero, e como a fronteira de U é compacto, vírgula, podemos encontrar uma cobertura finita, né? Então teremos ó, xi0 pertencente à fronteira de U, vírgula, ri maior do que zero, vi como sendo a U intersecção com a bola de centro x0i raio r sobre 2, tem a margenzinha de erro. Funções VIs C infinito definido até o fecho de VI para I de 1 até N, e a fronteira de U está sendo coberta por essas bolas de centro x e 0 e raio RI sobre 2. Então VI é a V do passo anterior, só que em cada bolinha que está cobrindo a fronteira. Tá? Bom, como a gente quer uma função definida, né, em todo U, então a gente precisa então a gente cobriu a fronteira, né? Então fizemos assim, né? Cobrimos a fronteira com as bolas, né? E cada bolinha dessa aqui, uma quantidade finita de bolas, de abertos, né, de fato. E agora a gente precisa pegar, fechar, né, todo o conjunto U. Então a gente pega um aberto aqui, o zero, para fechar todo U. Tá? Então tome o zero fortemente contido em U, né, tal que U está contido na união V0, vou chamar para manter a notação. V0 fortemente contido em U, tal que U está contido em I de 0 até N das VIs. Então, quem que é o V0? V0 é esse aberto aqui. Então aqui é o V0, esses aqui a gente tem V1, V2, V3 e assim por diante até o Vn grande. Tá? Uma quantidade finita ali que cobre a fronteira e cobre todo o conjunto U, né? Toma isso daqui aqui, tais que. Então o que a gente tem também do teorema anterior? Ó, a, cada VI menos U no Sobolev menor ou igual do que delta. Esse foi o argumento do caso anterior. E do teorema anterior, a gente pode construir uma função V0, né? Tais que, vou colocar assim, V0 menos AU converge em WKP, aqui é V0, desculpe, e ali é VI. Então vou fazer assim, desculpe a minha bagunça, mas esse daqui é pelo V0 C infinito de V0, teorema anterior. Ela é dada pelo teorema anterior. Vou colocar teorema... Não, teorema anterior. Teorema 1 é o que nós estamos fazendo.
Teorema da aula passada, né? A, a, vou colocar aqui suavização interior. E agora então a gente considera uma partição da unidade. Tá? Então agora, seja, chamando aqui que se I de 0 até N, uma partição da unidade subordinada a essa cobertura. A essas VIs, né? E definimos, né? Então defina. Vamos colar tudo então. V é igual a soma do xi VI e vai de 1 até N, tá? E U igual soma e vai de 0 até N de xi U. É claro que a V assim definida pertence a C infinito de V de U barra. Ela chega até a fronteira agora. Tá? Resta só mostrar a convergência. Afirmação. Vou fazer assim, né? Não vou nem afirmar, já vou. Então defino isso daqui. Então, vamos calcular a derivada, a diferença das derivadas. A derivada alfa V menos a derivada alfa U, tá? Então isso daqui em LP de U. Isso fica menor ou igual a soma. O I vai de 0 até N. Derivada alfa. Então a derivada alfa, que se VI, menos derivada alfa de que se I U, LP VI, linearidade da derivada, né? E também vou deixar para verificar aqui, como exercício, que a gente pode usar a regra de Leibniz e depois passar a derivada, se for o caso, para função suave, para verificar que isso é menor ou igual a soma e vai de 0 até N da VI menos U. Eu passei para cada pedacinho. LP VI e da maneira como a gente escolheu, então isso aqui vai ficar, isso somando N vezes, vai ser N e VI menos U. A gente tem aqui em cima, dado por aqui e dado por aqui, ficou faltando, né? Aqui também fica menor ou igual do que delta. Esse aqui mais esse aqui, delta. Ou seja, a função V está próxima da função U e a V é uma função definida até a fronteira. Então vai pegando o delta igual a 1 sobre N, diminuindo, a gente obtém uma sequência que está convergindo para U em WKP, um Sobolev, só que agora a diferença é que essas funções suaves, né, essa densidade agora é em funções que está definida inclusive até a fronteira. Bom, então a gente faz uma discussão na seguinte questão. Olha, se por acaso, então vamos pensar de uma maneira, qual que é o nosso objetivo? O nosso objetivo da aula de hoje
é fazer sentido, dar sentido à expressão U restrito à fronteira de U. O que significa isso? Para uma função no espaço de Sobolev, né? O teorema anterior dá um indício. Como assim? Olha, se a U, antes ainda do teorema anterior, se a U tem suporte compacto, sem infinito suave, se ela é suave, né? Então, U igual a zero na fronteira de U, ok, isso é bem definido. Agora, se a U não é só Sobolev, então essa pergunta aqui em cima, devido ao teorema anterior, já nos dá alguma ideia do que fazer. Por exemplo, existe uma sequência que converge para U e está definida até a fronteira. Então, essa sequência convergindo para U, se a gente restringir, definir até a fronteira, né? Então, vou fazer aqui um rascunho, né? Vou colocar aqui um rascunho, que vai ser o caminho que a gente vai seguir. Olha, então se a U está em WKP Sobolev, então existe uma função, uma sequência UM que converge para U no Sobolev. E essas UM estão definidas até, são sem infinito de U fecho, pelo teorema anterior. Se a gente olhar para essa UM restrita à fronteira de U, já que agora ela está definida até a fronteira, tá? Um pouquinho de sorte, essa sequência vai ser convergente. De fato vai ser, nós vamos ver que isso aqui vai ser uma sequência de Cauchy e ela vai convergir para uma função, digamos assim, vou colocar aqui uma interrogação, né? Vai convergir para uma função definida na fronteira, que é a candidata para dar significado para essa expressão. O que significa U a fronteira de U? Tá? Então essa é o objetivo. Então antes de fazer isso, a gente precisa passar por um objetivo intermediário, né? Que é o teorema de extensão. Nós vamos fazer então aqui extensão de uma função de espaço de Sobolev. E qual que é a ideia? A ideia é, olha, se a U está definido somente no conjunto U, um aberto suave do Rn, eu consigo, sei lá, de alguma forma estender essa U para todo o Rn e de maneira que ela ainda esteja no, seria o Sobolev do Rn, definido em todo Rn. Ou seja, eu consigo fazer aqui, estender essa função. Tá? Ora, se a U tem suporte, é sem infinitos C de U, tem suporte compacto, então U igual a zero em Rn menos U funciona bem, né? Ora, se você tem o U e se ela já tem um suporte compacto aqui dentro, se ela já dá zero na fronteira, então estender para todo o Rn, né? Basta considerar zero fora. Ok? O problema tá se ela é só sem infinito. Não tem suporte necessariamente suporte compacto. Então, U igual a zero em Rn menos U pode não funcionar bem. E por motivos óbvios, né? Fazer agora a situação mudou. Você tem aqui o conjunto U. Se a função não é zero, suponho mais ou menos assim, se você estender para zero fora, para o Rn, o que acontece aqui? Pode não funcionar bem, pode porque aparece aqui, né? Uma descontinuidade. Tá? Então, a ideia, né, de para zero fora não funciona bem
se a função não tem suporte compacto. E aí, né, por exemplo, aqui, no primeiro caso, funciona bem, porque, olha, se você pega uma função Sobolev, ela tem uma sequência que converte para ela suave, e aí, se ela for uma função que se anula, né, se essa sequência que converge para ela tem suporte compacto, então ela se estende naturalmente dessa primeira forma. Agora, se ela não tem, se essa função que converte para ela não tem suporte em U, aí a gente vai ter que usar o teorema de extensão, que é o que nós vamos provar agora. Vamos lá, vou enunciá-lo aqui então. Vou fazer aqui. Teorema. Então, 1 menor que P, menor ou igual do que P, menor do que infinito. Então a ideia é a seguinte, o contexto é sempre o mesmo, né? O aberto limitado e fronteira C1, tá? Então olha só, seja V contido em Rn aberto, tal que agora o U está fortemente contido em V, tá? Então existe um operador limitado, um operador linear limitado vou chamar E. Ele vai então sair do Sobolev W1P de U no Sobolev W1P de Rn, tal que se a gente olhar para o U, coincidem, tá? 2. O suporte da E de U está contido em V e é compacto. Então o V é só para segurar o suporte, tá? 3. É um operador contínuo limitado, né? E de U W1P do Rn menor ou igual do que uma constante norma de U W1P de U, onde C a gente escreve assim, ó, C é igual a C de P o grande, V é constante. Isso aqui é para falar que essa constante depende do P, pode depender do P, do U grande e do V, tá? Aqui é importante que ela não dependa do U pequeno, da função U, tá? Mas depender do P, do U e do V não tem problema. Vamos demonstrar então, demonstração. Então, vou começar assim, ó, seja x0 pertencente à fronteira de U. Eu vou fazer uma hipótese aqui que essa fronteira de U é flat, já vou explicar. Próximo de x0, de maneira que essa fronteira está contida no conjunto xn igual a zero. Então xn igual a zero é o eixo xn. Então a ideia é a seguinte, ó. Vou fazer aqui um desenho. A ideia é, eu pego um ponto x0 na fronteira de U e eu suponho que essa fronteira de U, ela é flat, ela é reta, ela é de forma que essa fronteira está contido no eixo xn. Ok?
Isso é possível porque a fronteira é C1. A gente começa o argumento aqui e depois eu vou deixar até um exercício para você passar o argumento fazendo a mudança de variável. Bom, legal. Então vamos lá. Então agora eu considero B a bola de centro x0 e raio R, tá? Então eu vou considerar aqui uma bola de centro x0 e raio R. O U é esse pedaço aqui. Tá? Então eu estou olhando o pedacinho da fronteira que fica dessa forma. Vou quebrar em dois pedaços B mais e B menos. Essa parte de cima, então, vou chamar de B mais. Essa parte de baixo eu vou chamar de B menos. Então eu vou chamar B mais igual a B intersecção com o eixo xn. Esse eixo xn a gente representa assim, ó. Xn igual a zero. É para falar que todos os pontos x pertencentes ao Rn, tá escrito que xn é igual a zero. Tá? É uma notação simplificada. B menos é igual a B intersecção, ou desculpe, eu quero maior ou igual, é a parte de cima da bola ali. Maior ou igual do que zero, xn menor ou igual do que zero, tá? Então o B mais é essa parte de cima, está contido no U fecho, porque eu coloquei o maior ou igual. Esse aqui está contido no Rn menos U, complementar de U, tá? Bom, o que eu quero fazer mesmo no teorema? Eu quero pegar essa função que está definida só, vou fazer localmente primeiro, que está definida só no B+, e vou também querer estender ela para B-, tá? Inicialmente, suponha U pertencente a C infinito de U barra. Então esse é um argumento que aparece aqui, vai aparecer no outro teorema, aparece também nos exercícios. Devido ao teorema anterior, a gente viu que se ela está no espaço de Sobolev, uma função está no espaço de Sobolev, ela é limite de uma sequência sem infinito até o barra. Então é interessante, prova para a função suave e depois passa o limite. Tá? Legal. Então como é que a gente faz? A ideia a ideia é bem simples, ó. Então aqui em cima, na parte escura, a parte rachurada, aqui a função U já está definida. Então eu preciso definir ela aqui para baixo, estender ela aqui para baixo. Então se eu pegar um x aqui embaixo, a ideia é mais natural, seria fazer menos x, refletir ele aqui em cima. Então esse é o x, na verdade, fazer esse x aqui ele é um ponto do tipo x1, x2, x3 até xn. E aí se eu faço x1, x2, x3 menos xn, eu jogo esse ponto aqui para cima, tá? E aí aqui eu posso aplicar U. Então, quem teve essa ideia, com certeza inicialmente tentou, eu acredito, né? Com certeza, eu não sei, mas eu acredito que tentou definir dessa forma, porque esse é o caminho. Só que na hora de derivar, precisa ajustar. Aí ele voltou e redefiniu da seguinte forma, ó. Defina. Então, ó, eu vou fazer uma espécie de média, uma espécie de arranjo entre esse aqui e esse outro ponto na metade. Então, ó, defina, olha só, a U barra X, quem é? É a própria U, se o X pertence B+. Agora aqui seria interessante, U de menos do simétrico aqui em relação ao eixo XN. Só que a gente faz isso, só que coloca uns pezinhos aqui para a conta dar certo, ó. Já vai ficar claro por que eu estou tomando assim, ó, menos 3. U de x1, xn menos 1, vírgula, menos xn, tá? Mais 4, U de x1, x1, x2, x3 até xn menos 1. Aí agora aqui eu faço menos xn sobre 2, tá? Nós só transladamos, pegamos o x, jogamos para cima e lá a gente pode calcular. Fizemos uma reflexão, tá, em torno do xn.
O 3 e o 4 é exatamente para dar certa derivada, como nós vamos ver agora. Tá? Note que a U barra é bem definida no conjunto xn igual a zero. Se eu colocar xn igual a zero, aqui você tem 3 menos 4, vai ficar 1 e vai coincidir. Então, essa expressão de cima e essa expressão de baixo coincidem no xn igual a zero, no eixo xn ali, na fronteira. Tá? Então, nós temos algumas coisas para provar. A primeira é que essa função assim definida é C1. C1 da bola. Eu estendi para a bola, eu peguei a função, eu tenho a função U que era definida aqui em cima, ó, vou colocar o U vermelho aqui. A U era definida aqui em cima. Então eu defini uma U barra em toda essa bola B aqui, tá? Fazendo essa reflexão. E agora preciso mostrar aquela suave. Lembra que o enunciado do exercício exige aqui, ó, W1P. Nós estamos estendendo W1P, tá? Ah, mas poderia ser KP. Não é tão simples assim, tá? O 2 para 2P tem um resultado, mas para mais do que isso precisa de mais hipóteses, na verdade a técnica não é tão simples como essa, tá? O livro faz até uma observação lá, mas para que a gente quer estender W1 já é suficiente, até porque nós vamos trabalhar basicamente no H1, tá? Então vamos lá, ó, pegamos a U definida aqui, somente na parte de cima da bolinha, estendemos para uma U barra definida em toda a bola B, tá? Fazendo essa reflexão, e agora vou mostrar que ela é C1, tá? Então para isso, denote, vou colocar assim, ó, U xn menos igual, o xn menos não, o menos, vou quebrar a função U. Então, o menos igual a função U barra restrito a B menos e U mais igual a U barra restrito a B mais, tá? Restrito a B mais é a própria U, tá? Então, o que nós temos? Olha, vou derivar a U barra em relação a xn, tá? No ponto x. Então, para isso eu vou analisar, por exemplo, a U menos, só na parte de baixo. Na parte de cima é a própria U, né? Tá? Então vamos lá, olha a expressão tá aqui, ó. Aqui faltou, né? Para x pertencente a b menos. Vamos derivar isso aqui em relação a xn. Então isso aqui vai ficar, olha, isso aqui vai ficar igual. O 3 vai estar aqui, então eu vou derivar isso daqui, vai ficar a derivada de u em relação a xn, mas aí eu tenho, pela regra da cadeia, derivar menos xn, que vai ficar menos 1, multiplicando. Então aqui esse menos 3 fica 3, derivada da u em relação a xn, no ponto x1 até menos xn, ok? Vamos para o segundo. Ó, mesma ideia, deixo o 4 aqui, derivo aqui, vai ficar a derivada em relação a xn, só que agora eu tenho aqui menos xn sobre 2 para derivar, então eu tenho menos meio, então menos meio com esse 4 fica menos 2, derivada da u em relação a xn, no ponto x1 até menos xn sobre 2, ok? E agora fica claro por que nós escolhemos menos 3 e 4. Porque se a gente fizer a restrição, aplicar isso aqui em xn, então a derivada de u, vou colocar assim agora, ó, u índice xn, tá? Derivada da u barra em relação a xn.
em xn igual a zero, isso daqui fica igual a u xn. Então, ó, porque aqui vai zerar, 3 menos 2 fica 1. Tá? Então, foi escolhido para de forma que a u mais e a u menos coincidam em xn igual a zero e a derivada coincide também em xn igual a zero. O mais e o menos no tempo. Só que o u, né, é o mais xn igual a zero, né? Olha a definição, né? A U mais é a U restrita a B mais, mas restrita a B mais que é a parte de cima aqui, olha o desenho, é a própria U. Tá? Consequentemente, e também, né, além disso, e também, a U menos xi restrito a xn igual a zero é igual a U mais xi em xn igual a zero e, consequentemente, a derivada U menos restrita a xn, não, só tem uma, né, é o gradiente, mas eu vou deixar x alfa, é igual a d alfa U mais restrita a xn e vou colocar aqui para módulo de alfa menor ou igual do que 1. Então, qual que foi a consequência? Portanto, a U pertence a C1 de B. Então, olha só, o que nós fizemos? Pegamos a função U na parte de cima, estendemos para B menos, então nós temos uma função U barra definida em todo o conjunto B, de maneira que, então temos uma função U mais e U menos, na fronteira elas coincidem e todas as derivadas também coincidem. Então ela colou certinho, tem um overlapping ali, colou certinho, suave, não tivemos nenhuma quebra, como a gente viu anteriormente se a gente estendesse para zero fora. Se a gente tivesse feito a extensão zero fora, nós tínhamos ali uma descontinuidade. Aqui a gente colou certinho dessa maneira em cima da fronteira. Estendemos de maneira que ela continuou C1 na fronteira. Tá? Além disso, a U barra W1P em B é menor ou igual a uma constante norma de U em W1P B+, porque a U, né, tira a norma aqui, B, quebra a integral. Você vai ter uma parte em B+, e aí na parte B- envolve a U. Tá? Então, vale essa desigualdade. Bom, agora eu vou deixar aqui um exercício para vocês dar uma olhadinha lá no livro e ver que a gente pode usar uma mudança de variáveis e du não necessariamente flat. Ou seja, o argumento acima vale para du não necessariamente flat. Ou seja, podemos ter aqui um conjuntinho, a fronteira suave, o pontinho x e 0 e aqui conjuntos wi abertos, de maneira que a gente estendeu então essas funções para cada wi. Agora eu acho que você já tem uma ideia do que fazer, né? Porque a gente conseguiu estender um pedacinho da fronteira. Então aqui está todo o conjunto U, né? A gente conseguiu estender a função U num pedacinho aqui da fronteira. Agora a gente faz tudo isso para... E aqui é claro, né? A norma de U barra W1P de Rn é menor ou igual a C norma de... Não, desculpe. A norma de... Não, já vou fazer o argumento. Vou começar o argumento e vou deixar para vocês terminarem. Porque agora é só fazer a partição da unidade.
Então agora, como fronteira de U é compacto, existem x e 0 pertencente à fronteira de U, vírgula, conjuntos WI e extensões o barra de U a o barra I, né? Para cada I. De U a WI. Tá? Esse WI é o homeomorfo ali, a imagem da bolinha. Tá? Essa vizinhancinha aqui do x0. Além disso, né, tais que isso daqui I vai de 1 até o n grande e a fronteira de U está contido na união dos WI. E vai de 1 até n. Ok? Igualzinho que a gente fez anteriormente. Então a gente cobriu a fronteira e ficou um espaço lá dentro do U ainda. Então tome W0 fortemente contido em U. Tá o que? O U está contido na união e vai de 0 até n grande agora dos WI. E que se I e uma partição da unidade, mesmo argumento do anterior, subordinada a WI, tá? Escreva U, o barra, defina, né? O barra grande igual agora soma daqui se I, U I barra, e vai de 0 até N, tá? E onde, só que agora o U0, né? Onde o U0 não preciso tomar sequência, né? Porque o 0 agora, como é uma extensão, dentro do U, o U0 barra aqui é o próprio U. Tá? E também a norma de U barra W1P do Rn fica menor ou igual a C norma de U W1P de U. Bom, legal. Então colamos tudo, temos uma U barra. Agora a gente facilmente, né, podemos organizar o suporte, porque essas partições da unidade estão suportadas nesse conjunto WI. Então você vai ter vários suportezinhos aqui, né? Podemos organizar esse suporte para o suporte da U barra ficar contido no V. V é aquele conjunto inicial que continha o U fortemente, tá? Então, desta forma, definimos E U como sendo a U barra. Temos E linear, ilimitada. Aqui, né? Consequência direta disso aqui, né? Tá? Bom, o que falta? Terminamos, né? Basicamente, finalmente, agora falta então considerar U. Todo esse argumento foi para U suave, né? Então, finalmente. Eita. Aqui. Finalmente. Se a U é W1P de U, tá? Então, existe o M, uma sequência o M, contido C infinito de U barra. Agora a gente usa a densidade. Tá o que? O M converte para U, W1P de U.
pela construção acima, né? Acima, a EM pode ser estendida. Então nós estendemos a EM e de UM, né? E estendemos cada elemento da sequência. E de UM. Se fizermos E de UM menos E de UL, é o que eu disse no início da aula, né? Tô pegando a ideia agora. Rn é menor ou igual a C UM menos UL. W 1P de U. Isso aqui ela é suave, né? A UM é suave. Então o que isso daqui diz? Que como a UM, a OL é uma sequência convergente em W1P que é Banach, então essa daqui nada mais é do que uma sequência de Cauchy. EM, E de UM é uma sequência de Cauchy. De Cauchy. No Sobolev. W1P de Rn. Portanto, convergente essa sequência E de UM vai convergir para um W, e esse W é, então definimos esse W como sendo o E de U, a extensão de U. Pronto. Então, essa parte final aqui aparece toda vez que a gente vai usar essa extensão. Tem que fazer isso pelo menos uma vez na vida. Entendeu bem agora essa passagem. E daqui pra frente, quando a gente for fazer, a gente faz para ser infinito e podemos usar aquela frase famosa que segue o resultado por extensão. Tá certo? Então, para finalizar, o objetivo, vamos para o objetivo da aula, que é o teorema do traço, né? Então vamos falar um pouco do traço. Contexto: O aberto, limitado, tá? Fronteira de U, C1. Então, uma função U que está no W1P de U, tá? Então vou colocar teorema já, vai. Teorema. Então a ideia é: existe um operador linear limitado T de W1P de U em LP de U, tá? Tal que, desculpe, LP de U não, né? LP da fronteira de U, é isso que a gente quer, né? Tá? Tal que. Então, o que ele faz? Ele pega a função em W1P e leva numa função na fronteira de U, no LP da fronteira de U, tal que T de U é igual a U restrita à fronteira de U se a função U é bem definida até a fronteira. Por exemplo, é C infinito de U barra W1P de U. Tá? 2. A norma P de U em LP da fronteira é menor ou igual a uma constante, norma de U em W1P, ou seja, é um operador limitado, onde C é uma constante que depende do P e do U, mas não depende do grande, né? Mas não depende do pequeno. Depende do grande, mas não do pequeno. Constante.
tá? Então, ou seja, esse operador é da ideia de função, olhar para uma função só na fronteira, mesmo com uma função de W1P, tá? Mesmo que ela não seja CU barra, tá em W1P, esse teorema vai dizer para a gente o que significa, então, basicamente a T de U vai ser o que significa U restrita à fronteira de U, tá? Vamos demonstrar, então. Aí as ideias já estão todas na cabeça, né? Do que a gente fez até o momento. Então, qual que é a ideia? Primeiro, primeiramente, suponha suave. Suponha U pertencente a C1 de U bar, tá? Bom, como no teorema anterior, vamos considerar x0 pertencente à fronteira de U. Vamos imaginar que essa fronteira inicialmente é flat e está contida então no eixo xn, tá? Considerar então aquela bola de centro x0 e raio R e o B mais e o B menos. Estamos usando toda a notação do teorema anterior. Tá? Então qual era a ideia do teorema anterior? Vamos fazer o desenho. Tínhamos aqui então o eixo xn e uma bolinha aqui. E a bolinha de centro x0 aqui, e B mais era a parte de cima, B menos a parte de baixo, tá? Então, seja pegar uma margem de segurança aqui, então, B barra igual a bola de centro x0 e raio R sobre 2, tá? Pegando uma bolinha menorzinha aqui dentro. Tome que maior do que 0 em B e que se igual a 1 em B barra, uma bump function, né? Então, uma função positiva que é 1 aqui no... Existe esse tipo de função. E denote gama a parte da fronteira dentro do B, pequenininho ali, do menor. Fronteira de U, intersecção com B barra. Então esse pedaço aqui é o... Esse pedaço da fronteira aqui é o gama. Bom, o U já é U barra, então a gente só tem que verificar que vale as propriedades do que a gente quer, né? Ou seja, vamos então integrar em gama, calcular a norma P em cima de gama. Então podia colocar x', né? Mas vou deixar de sigma, que é a integral em Rn-1 no conjunto gama, tá? Então isso fica menor ou igual a integral, eu posso estender aqui, aumentar essa integral. Aqui dentro é positivo, né? Xn igual a 0, para que se o P de sigma, pois sigma é igual a 1 em B barra, tá? Então eu tenho aqui, olha só, eu tenho aqui a fronteira gama e tenho aqui um pedaço da bolinha. Isso daqui lembra teorema de Green. Então isso aqui vai ser menos a integral na bola mais que se módulo de U elevado a P xn dx. O vetor normal agora é o vetor xn, né? Tá? Da fronteira. Isso aqui fica então igual a menos a integral em B mais módulo de U elevado a P, tá?
vamos fazer assim, ó. É, então aqui é a derivada conormal, a derivada em relação a xn fica então, né, ali, né? Então basta só distribuir então, ó, o p que se xn, derivada do primeiro, mantém o segundo. Vou escrever e já explico, ó. Xn mais p o elevado p menos 1. Então olha só, vamos derivar aqui, ó. Derivada do primeiro, derivada de xi. Xn mantém o segundo. Deixa o primeiro sem derivar, vamos derivar módulo de u elevado a p. Então fica p módulo de u elevado a p menos 1 vezes a derivada de u em relação a x, só que eu não sei o sinal aqui de u, porque está em módulo. Então a gente coloca assim, sinal de u xn, e deixa o que separado. Regra do produto. Tá? Isso fica menor ou igual, então vamos lá, ó. Agora aqui, vou colocar aqui no cantinho a desigualdade de Young, tá? A desigualdade é mais ou menos assim, se A e B positivos, então a gente faz o produto de A, B, é menor ou igual do que A elevado a P sobre P, mais B elevado a Q sobre Q, onde P e Q são expoentes conjugados. 1 sobre P mais 1 sobre Q é igual a 1. Tá? Ou seja, então isso aqui vai ficar menor ou igual a... Se usar a desigualdade de Young aqui, olha só, então acho que a gente só precisa, para ficar mais fácil, só escrever o... Se a gente escrever assim, ó, 1 sobre Q igual a 1 menos 1 sobre P, isso aqui fica P menos 1 sobre P, tá? Então, Q é igual a P sobre P menos 1. Então, o conjugado de P é P dividido por P menos 1. Tá? Então, olha só. Aqui, tranquilo, não? Isso vai ficar menor ou igual. A xi é limitada e aqui eu já tenho a norma P. Então, aqui eu tenho, ó. Eu tenho o seguinte, a integral, uma constante aqui, integral em B mais da norma de U elevado a P. Na verdade, nem precisaria de uma constante, porque essa norma aqui é 1, né? Mas vai aparecer a constante aqui, vou deixar assim. Agora aqui eu uso a desigualdade de Young, tá? Ó, então, se eu fizer o Q como sendo P, como Q é P menos 1, quando eu elevar aqui, ó, vou usar Young aonde, né? Deixa eu explicar, né? Então eu vou usar Young aqui, né? O P é fixo, o sinal de U também. Então a função aqui é módulo de U elevado a P menos 1. E esse daqui, né? A derivada. O xi é limitado. Tá? Então, ó, se eu pegar isso daqui e elevar a Q, que é P sobre P menos 1, então eu vou ficar aqui com, novamente, módulo de U elevado a P. Tá? Ó, o Q é igual a P vezes P menos 1. Então, quando eu elevar, aplicar a desigualdade de Young em U e o X, eu vou ter, então, ó, isso daqui elevado a Q, tá? Que vai ficar P sobre P menos 1, corta, e vai dividido por Q também, né? Elevado a Q dividido por Q. Só que o P e o Q que aparece aqui, eu ponho para fora na constante, somo com esse P aqui, então isso aqui ficou U elevado a P. Então esse daqui vai dar o termo módulo de U elevado a P. Esse outro aqui vai dar a derivada. Esse daqui foi elevado a Q, né? Mas como tinha o P menos 1, ficou P. Esse daqui agora sim é a derivada ao X elevado a P
dividido por P, mas aí o sinal, que se é tudo constante, eu levo para fora como C, isso aqui fica mais norma de UX N elevado a P dx. Ok? Tudo bem? Ok, se eu fizer isso aqui também, tirar a derivada enésima e colocar o gradiente. Bom, então eu posso fazer aqui o gradiente e é basicamente o que a gente queria, né? Norma de U LP da fronteira daquele pedacinho gama é menor ou igual a C norma de U W1P de B+. Só que aqui eu acho que eu até posso passar tudo para U, porque B+, posso até colocar U aqui. Estou aumentando um integrando positivo. Aqui é tudo positivo, eu aumento a integral, estou no sinal menor ou igual. Então já podemos colocar U aqui. Tá certo? Exercício, terminar a demonstração. O que falta fazer? Primeiro, verificar que a fronteira de U pode deixar de ser flat. Segundo, partição da unidade e colar o mesmo argumento do caso anterior, igualzinho. Quem é o se a U, e depois passa a cola tudo para C1 e depois passa por densidade uma função de U barra. Mesmo argumento do teorema anterior, tá? De extensão. Vou fazer então uma observação. Então, qual que é a observação? Então agora, olha só, uma função U de W1P de U, a função que está nesse espaço, faz sentido então U restrita à fronteira de U, que é o traço da função U. Então agora ficou bem definido a noção do traço da função, né? O que é exigir, dar uma condição de fronteira, né? Como nós vamos ver. Em particular, se a U pertence a W1P0 de U, W1P0 de U era o fecho das funções com suporte compactos, né? Então, existe uma sequência UM que converge para U, e essa UM é C infinito C de U, ela é C infinito com suporte compacto em U. Tá? Isso daqui implica, então, essas daqui tem traço, então o traço de UM, como elas têm suporte compacto, o traço de UM é zero. Então, tomando o limite, né, essas T de UM na demonstração, né, que ficou para vocês completarem, igual a do extensão, vai ser uma sequência de Cauchy, e passando os limites dessa sequência de Cauchy vai ser o traço da U. Mas se essa sequência de Cauchy é nula, o limite, que vai ser o traço, vai ser zero. Então, o traço da U é igual a zero. Ou seja, então, qual que é aqui a afirmação, né? Se a função está em W1P0 de U, então a função U tem traço, né? Zero na fronteira. Tá? A recíproca é verdadeira também. A recíproca é verdadeira. Tá? Se a função tem traço zero na fronteira, então ela é uma função de W1P0. É o limite de uma função de C infinito C. Só que a demonstração disso daqui envolve outras técnicas. Outras técnicas não, né? As ideias é a mesma que a gente fez aqui, vem utilizando. Só que eu vou assumir esse fato e vou deixar para vocês olharem no livro. Basicamente nós vamos usar esse pedaço. Se a U está em W1P0, então o traço dela na fronteira é zero. Tá? Mas a recíproca também é verdadeira. Para finalizar, então, nesse espaço W01P,
ele é interessante porque ele resolve, ele é o espaço natural, então, para a gente resolver equações do tipo o t, mas não, nem precisa ser parabólica, elíptica mesmo, né? Equações do tipo laplaciano de u igual a f e u igual a zero. Isso daqui num conjunto u igual a zero na fronteira de u. Parece ser então interessante, e de fato é isso que a gente faz, procurar u como sendo W1P0 de u. E gradiente agora, né, no sentido da derivada fraca. Tá? Então esse espaço W10P é interessante para a condição de Dirichlet homogênea, né? E esse espaço W101P, ele tem uma desigualdade chamada, é interessante também nesse espaço que a gente pode enunciar uma desigualdade chamada desigualdade de Poincaré. Também tem uma versão da desigualdade de Poincaré para o W1P só, não os que tem os que é zero na fronteira, os que tem suporte em U, né? A gente costuma falar que estão agora com uma função, né, W1P0 tem um suporte em U, né? Tá? Da zero na fronteira, que tem traço zero, traço nulo na fronteira. Tem também uma desigualdade de Poincaré para médias aí, no espaço W1P. Mas o W1P0 de U, ela é interessante que ela afirma isso daqui, ó. Então, se a norma, então, se U pertence a W1P0 de U, o P menor que infinito, né? U aberto, limitado, fronteira C1. Então, olha só, vale uma desigualdade que é essa aqui, ó. Norma de U, LP de U é menor ou igual a uma constante C, norma de U, LP, uma constante, o gradiente de U, LP de U. Então, se a função está em W1P0, a norma da função LP é limitada pelo gradiente. Qual que é a consequência disso? A consequência é que gradiente de U, LP de U. O que é a norma no Sobolev? É a norma de U mais a norma da derivada, no W1P, né? Que tem só o W1P é a norma de U mais a norma do gradiente. Mas se a parte de U é menor ou igual do que o gradiente, então o gradiente, a norma LP do gradiente é uma norma em W0, 1P de U, equivalente à usual. Então, em geral, quando se escreve assim, né, a norma de U W1P0, tá, pode ser tomado como sendo é uma norma equivalente, né? Vamos colocar assim, por exemplo. Tá? E C aqui, claro, é uma constante que pode depender da medida de U, do domínio, né? Mas não depende da função U. Tá certo? Como é que demonstra essa desigualdade? Tem dois caminhos. Um caminho é desenvolver mais, né, a teoria, como por exemplo um pouquinho desenvolver um pouco mais a teoria, ou fazer algo dentro do que a gente vinha fazendo, e é isso que eu vou deixar aqui como exercício, a demonstrar esse teorema. Essa demonstração que eu vou propor aqui está no livro do Adams. É bem simples, basta só um truque e ideias de cálculos. Então eu vou deixar como exercício, mas vou rabiscar aqui, porque não dá para tirar assim da cartola, né? Bom, então a dica, qual que é a dica? Vamos lá. Se fosse provar isso, seguindo o que a gente faz, qual que seria a primeira coisa a se fazer?
colocar assim em ponto morto. Vamos colocar em ponto morto. Qual a primeira coisa a se fazer? Isso aí. Então a primeira ideia é pega uma U que é C infinito com suporte compacto. Então o primeiro passo, faz o primeiro para uma U C infinito. Como eu estou em W0 1P com suporte compacto, tá? E para facilitar as coisas, qual que é a outra simplificação que a gente fez? Fronteira de U flat contida xn igual a zero, tá? Agora aqui vem o truque, escrever. Então vou pegar uma φ aqui, tá? Manter a φ aqui. Escrevemos a φ de x. Então olha só, geometricamente nos outros casos a fronteira flat tirava a mudança de variáveis, né? Deixava os argumentos mais simples. Tecnicamente, aqui analiticamente fazendo as contas, o fato da xn ser flat permite a gente escrever, por exemplo, a função φ da seguinte forma. A φ é uma função. Se a gente pegar um ponto x no Rn e escrever ele como x' e vamos colocar aqui x' xn, tá? Onde o x' é x1 até xn menos 1. Então a gente pode escrever essa φ como sendo uma φ de x', aqui é a última variável, só que a última variável agora fixa x', então agora você está na reta. Vou colocar aqui uma variável s. E aí a gente pode usar o segundo teorema do cálculo, né? Uma integral, por exemplo, de 0 até xn de s ds. Olhando isso, o x' fixo. Tudo bem? Então o fato da fronteira ser flat nos dá essa facilidade aqui, né? Tá? Olhando nessa direção, xn, né? Aí, então, qual que fica a norma da φ LP? Vou colocar um pzinho aqui só para não ter que ficar escrevendo elevado a p. Então isso aqui vai ficar igual, ó. Então a gente tem integral. Então isso aqui é módulo da φ de x, né? Vamos devagar, elevado a p dx. Isso aqui em u, ok? Mas a gente pode escrever isso aqui, como a φ tem suporte compacto, você pode até pensar todo Rn aqui, que ela vai zerar fora de u. Escreve isso daqui então agora, quebro ele Rn menos 1, que é onde está a variável x'. Quebro de 0 a xn. Aí o livro faz uma coisa interessante, que ele assume xn igual a um ponto C, que é maior do que zero, só para não confundir perceba como isso vai ajudar esteticamente, né? Uma mudança estética que ele faz aqui. Isso põe maior do que zero sem perda de generalidade, né? De 0 a C, tá? Dá φ de x elevado a p. Aí agora aqui eu tenho d xn dx'. Tudo bem isso aqui? X'. Tá? Eu peguei a integral em u, a função tem suporte, passei para o Rn. Aí no Rn eu quebrei ela em duas. A integral no Rn é uma integral múltipla, né? Tá? Então eu olhei no Rn menos 1 e no eixo xn. Ok? Tá? Legal. Então agora isso daqui. Agora eu preciso substituir a φ aqui, né? Tá? Então isso aqui vai ficar igual, ó. Integral do Rn menos 1. Integral de 0 a c do módulo. Integral de 0 a c de novo. Opa, aqui tá errado, né, gente? Ó, aqui é uma derivada, né? A derivada da φ em relação a s, né? Tá? Então aqui vai ficar, ó, a derivada
em relação a S da φ x' S ds elevado a P. Aí aqui eu tenho dxn dx'. Tá? Só peguei essa expressão aqui de cima da φ e coloquei aqui dentro, tá? Elevado a P. Tá? Agora aqui, olhando para isso, aqui que vem o truque interessante. Aqui é menor ou igual, né? Menor ou igual. Aqui também, porque eu passei para Rn. Quando eu olho para isso aqui, dá vontade de tentar usar a desigualdade de Minkowski para integral, né? Mas é aqui que está o truque que eu vou deixar para vocês continuarem. Ó, não é a desigualdade de Minkowski para integral que usa, não é essa não, é a própria desigualdade de Holder. Nessa função aqui, ó, aqui dentro. Então, ó, o módulo de 0 até c da ds φ x' s ds elevado a p, pegando só essa integral aqui de dentro. Você aplica Holder aqui, só que como? Você pensa que o 1 está multiplicando aqui. Então isso fica menor ou igual, aí eu vou deixar para vocês continuarem. Você aplica Holder com 1 Q e a derivada P. Aí você vai ter 1 sobre P em cima que vai matar esse 1 sobre P. Vai chegar numa expressão, volta aqui e faz as contas e vai chegar que isso aqui é menor ou igual a uma constante, a norma do gradiente da φ LP de U. Depois usa a densidade para mostrar para uma φ de W1P0.